Você ouve agora Terceirona, o seu encontro semanal com todas as informações da Série C do Campeonato Brasileiro. Que beleza! Sejam bem-vindos, meus irmãozinhos e irmãzinhas apaixonados por futebol. É hora de ligar o rádio, ajustar o volume e se preparar para a emoção que só o futebol raiz pode proporcionar. Eu sou o Belezão e este é a Terceirona, que te leva pro coração do Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos abrir os trabalhos? Comigo aqui, João e Cícero. Como vocês estão, meus queridos? Belezão, que rodada incrível que a gente vai ter nesse fim de semana. A segunda jornada da Série C tem tudo para ser muito melhor que a primeira. Obviamente, emoção em dobro, é futebol na veia, meus amigos. Vamos que vamos! Fala, amigos da Terceirona. Nos gramados de todo o Brasil, os times vão entrar em campo da Série C com o tão sonhado objetivo que é acessar a Série B, conquistar a vaga no Campeonato Nacional da Série B, um novo pedestal. E aqui no Terceirona estamos acompanhando tudo, cada lance, cada drible, cada gol, com toda a energia e emoção que essa competição merece. Hoje nós vamos trazer para vocês os destaques dos jogos do fim de semana. Os jogadores que têm tudo para jogar muito na rodada e no campeonato. As surpresas e reviravoltas na preparação para a segunda rodada e, é claro, não podemos esquecer das análises e comentários dos nossos especialistas, dos nossos jornalistas, que vão te deixar por dentro de tudo que vai rolar e do que esperar para as próximas partidas. Então, preparem-se, amigos, a jornada está apenas começando e nós estaremos aqui a cada lance, a cada momento de emoção para te levar juntos pela Terceirona, porque aqui é futebol raiz. Fiquem ligados, porque o Campeonato Brasileiro da Série C está pegando fogo. Vocês estão prontos? Então vamos lá, amigos, porque a Terceirona está apenas começando. Neste sábado, lá no Castelão, na belíssima São Luís do Maranhão, que o Sampaio Corrêa vai encarar o Figueirense. O jogo começa cedinho, às 17 horas. O AVC recebe lá no Frasqueirão em Natal o Náutico para um jogo muito emocionante na abertura da segunda rodada. É também sábado, dia 27, às 16 horas. O mais querido contra o Timbu, aqui no Terceirona para você. Com bom início, a Tombense viaja até o ABC Paulista para encarar o São Bernardo, lá no estádio 1º de Maio. É sábado, às 19 horas. A casa do Bernô vai tremer. É na Arena Sicredi, em São João del Rei, que o Atlético, depois de uma estreia incrível, vai receber o Remo, que vem de derrota e quer se reerguer. O jogo é sábado, às 19h30. O CSA e a Ferroviária têm um encontro marcado em Maceió, lá no Rei Pelé, neste domingo. É a Ferrinha que viaja para pegar o Azulão, com horário programado para as 16h30. É hora de falar do Belo, que recebe o Caxias no Almeidão, em João Pessoa. O Caxias vai dar a vida para se recuperar do vexame da estreia na Série C. É domingo, dia 28, às 19 horas. Vamos falar do Volta Redonda, que depois de trazer 3 pontos jogando fora de casa, retorna ao estado do Rio de Janeiro e recebe em casa, no Raulino de Oliveira, o Floresta. A partida está marcada para as 19h30. E o Ferroviário do Ceará vai jogar contra o Aparecidense. É na próxima segunda-feira, dia 29, às 20 horas, no Presidente Vargas, na nossa querida Fortaleza. Como será que os times vêm depois da tão esperada estreia? E para fechar a rodada desse fim de semana, o São José, que vem de derrota, vai tentar se reerguer lá no Passo da Areia, em Porto Alegre. A partida é contra o Confiança, o Dragão do Bairro, e está marcada para as 20 horas. Que beleza, gente! É isso aí, ó. Às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná, o time da casa vai receber o Ipiranga, que vem lá do Rio Grande do Sul, de Erechim, para esse duelo da segunda rodada da Terceirona. Belezão, vamos falar do Londrina, que recentemente está tentando a venda dos seus direitos administrativos aí para se tornar uma SAF para a empresa Esquadra Esportes. E no meio de todo esse caos político, vem de um empate na segunda-feira, na primeira rodada da Série C. O time que enfrentou o Confiança lá no Batistão, em Aracaju, vinha ganhando de 1-0. Teve um atleta expulso no segundo tempo e levou um empate na sequência. Já o Ipiranga conseguiu uma vitória tranquila jogando em casa nessa primeira rodada da Terceirona. 3-1 contra o CSA. É, João, meus irmãozinhos. Enquanto o Ipiranga teve uma apresentação sólida na primeira rodada contra o CSA, conquistando 3 pontos pela vitória de 3-1,
mostrou sua força, criou oportunidade de gol e pela primeira vez na temporada marcou 3 gols no mesmo jogo. Já o Londrina fez parte de um jogo bem fraco contra o Confiança, um jogo que não tinha torcida, não tinha futebol lento, muitas falhas defensivas, falta de velocidade das jogadas. Nossa senhora, é horrível, um jogo péssimo. Mas o Londrina se garantiu com 1 ponto e acho que por isso ele saiu melhor. Vamos falar agora então do Ipiranga, o canarinho verde e amarelo de Erechim, que vem de uma sólida vitória contra o CSA, uma maravilhosa apresentação logo na estreia da Série C. João, o Ipiranga pela primeira vez na temporada marcou 3 gols na mesma partida. Uma vitória especial para o canarinho de Erechim. A Erechim, que é a capital da amizade, meus amigos. Esse título foi adotado pela cidade devido à sua diversidade de etnias que compunham a sua população e pela harmonia da sua convivência. É isso aí, belezão. Agora eu gostaria de chamar o nosso jornalista Fábio Lazarotto, que vai trazer mais informações sobre o Ipiranga e como está a cidade de Erechim após a bela vitória da primeira rodada. Na noite de sábado, o Ipiranga estreou na Série C do Campeonato Brasileiro, vencendo o CSA pelo placar de 3-1. A vitória deixou o torcedor verde e amarelo empolgado para a sequência da competição, uma vez que esta foi uma das melhores atuações de 2024. O primeiro gol canarinho foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo com o zagueiro Fernando. Na segunda etapa, aos 9 minutos, Reift fez boa jogada, tocou para Lucas Marques, que abriu o placar. O desconto da equipe alagoana veio aos 12 minutos com Bruno Cardoso. E o gol da vitória verde e amarelo veio aos 44 minutos, num contra-ataque puxado por Fabrício e gol marcado por Matheus Anderson. Bem, gente, o Fábio Lazarotto também conseguiu falar com o técnico Thiago Carvalho após essa vitória do Ipiranga na primeira rodada. Vamos ouvir o que ele tem para dizer? Fala, professor! Eu acho que a primeira situação a gente deseja, e hoje isso foi nítido, né? Ser um time agressivo, a gente fez isso e isso eu gosto bastante. Então, quando a gente fala do tempo de trabalho, principalmente dessa mini pré-temporada, da parte de locais em situações difíceis, de entender que a gente precisa ser intenso no jogo, você precisa ter tempo para trabalhar isso, não só da parte física, mas da parte de psicológica mesmo, de entender, de acreditar, de ser corajoso. E isso aconteceu muito bem, é a minha cara, você pode dizer isso, é o que eu acredito, e eles fizeram com muita qualidade. Igual eu falei no começo, eu estou adaptando um pouco o que eu penso de jogo aqui dentro, porque eu acho que em algumas situações a gente não consegue fazer, por não conseguir às vezes dar velocidade na bola do campo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais pesado e usar outras ferramentas para que a gente seja forte aqui. Então eu tenho uma ideia de jogo, uma convicção muito grande dela. Acredito que talvez num campo mais alto fora a gente vai jogar até melhor do que a gente sempre joga aqui. Então eu estou sempre tentando adaptar para que a gente seja forte aqui e seja forte fora também. Então, mais uma vez, estou muito feliz por tudo, acho que tem que melhorar, tem muitas coisas que a gente vai melhorar, já falei para eles, mas é pelo primeiro jogo, pela ansiedade, por desejo de ganhar, pela essa necessidade também, eu fico muito feliz, né? Um negócio que eu queria falar aí dessa entrevista que o Thiago Carvalho deu é que realmente, assim, eu gosto de treinador desse jeito, eu gosto de treinador que tem a convicção tática, né? E ele até disse um fato muito legal, que pela maneira que ele joga, né, que ele gosta de um time que joga mais agressivo, que é mais corajoso, que arrisca um pouco mais, pelo tipo da grama, ele pode até melhor jogar fora do que no próprio estádio. Então, é muito legal, assim, como ele está enxergando e como isso, obviamente, já rendeu frutos, né? Porque o time veio de uma vitória, veio jogando muito bem e está todo mundo feliz com esse começo de trabalho. Vou olhar para o time, mas não só para o time, também vou olhar para o trabalho do técnico Thiago Carvalho. Bem, agora vamos lá, gente. Primeiro vamos falar do Londrina, que fez lá o seu pontinho em um jogo bem monótono. Muito ruim, né, João? Belezão. E sabe o que não é chato e monótono? É Londrina, né? Então vamos trazer uma informação aqui, falar para todo mundo que não conhece a cidade, né? Afinal, o time leva o mesmo nome da sua cidade sede, e dizer que Londrina já foi considerada a capital do café e a maior produtora de café do mundo. Até 1975, a região era um exemplo
na produção de café no Brasil e exportava, inclusive, para todo mundo. Com o tempo e muito pela geada, os produtores optaram pela plantação de outros grãos. Mas a região ainda conta com muitos produtores tradicionais e tem até a famosa rota do café. Já dá para sentir o cheiro. Que beleza, João. Olha, nossa pequena Londres, Londrina, sinto saudade, já morei em Londrina, amo aquela cidade, gosto demais, meu filho mora lá. Bem, vamos falar de futebol, né? E eu gostaria de chamar o nosso jornalista que segue de perto, acompanhando o time, é o Valmir Martins, que tem mais informações do pós-jogo do Londrina. E, principalmente, sobre esse empate contra o Confiança fora de casa. Confiança e Londrina empataram em 1-1 no Batistão, em Aracaju, valendo pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo tecnicamente muito fraco, em ritmo lento. O placar ficou zerado na primeira etapa, mas o Londrina, no segundo tempo, logo aos 2 minutos, se aproveitou de uma falha defensiva, principalmente do goleiro Jefferson Souza, e abriu o placar com o zagueiro Davi. Depois o Tubarão baixou demais suas linhas de marcação e o Confiança se prevaleceu, assustando em alguns lances. Mas foi aos 28 minutos, após a expulsão do lateral direito Maurício, que o Confiança conseguiu empatar. Na cobrança de falta, falha defensiva do Tubarão, e Rafael Furtado, um dos artilheiros do Confiança, empatou a partida. Ficou assim, placar de 1-1, jogo fraco, falhas defensivas e muitos erros entre as duas equipes no Batistão, que teve os portões fechados pela punição ao Confiança, aplicada durante a Copa do Nordeste do ano passado, em uma grande confusão diante de torcedores do Náutico. É isso aí, gente. E vocês sabem que a gente sempre traz aqui um personagem de fora aqui das nossas alçadas, né? Um jogador, um dirigente, um torcedor. Então, vamos ver agora o que o Valmir preparou pra gente e qual foi a entrevista que ele trouxe aqui pro Terceirona. Temos algumas possibilidades. Precisa primeiro recuperar o Thiago Enes, né? Já que perdemos o Maurício. E a lateral esquerda, nós estamos tentando buscar a melhor solução para que a gente consiga estar com mais opções, mas as chegadas foram boas, né? Nós mudamos bastante a equipe do Paranaense para cá, dos 20 jogadores que viajaram, 10 são novidades, né? Então realmente a gente precisa ainda do entrosamento um pouco maior. Vale ressaltar todo o esforço da diretoria na busca por reforços, e a gente sabe da dificuldade da competição. Descansar, como eu falei, estamos preparados para fazer um bom restante de semana para enfrentarmos a forte equipe do Ipiranga em casa. Temos que tirar partido da tabela, que agora ficou, de certa forma, justa, né? Dos 19 jogos, 10 nós fazemos em casa, e a gente sabe da força da equipe dentro do café. A gente sabe que o nosso torcedor vai apoiar esse horário do domingo, 4 horas, um horário que eles gostam muito de estar presente. Já aproveito a oportunidade para convocar nossa torcida para ser o nosso 12º jogador aí, para que a gente enfrente a equipe do Ipiranga com força máxima, em busca de 3 pontos, que para nós é muito importante na tabela de classificação. Valmir, muito obrigado por trazer isso pra gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar essa informação. E, bem, foi um jogo difícil pro Londrina mesmo, mas ele conseguiu trazer um resultado. Agora vamos ver se ele consegue reverter isso na próxima rodada. Esse duelo entre o Londrina e o Ipiranga vai acontecer no domingo, dia 28 de abril, lá em Londrina, no Estádio do Café, às 16h30. O Londrina, que apresentou um futebol bem monótono na sua primeira partida, recebe o Ipiranga, que chega embalado depois de uma senhora vitória em cima do CSA. Belezão! O jornalista Valmir Martins acompanha o Londrina na Terceirona e vai dizer pra gente o que esperar do Leque no próximo jogo. O elenco do Londrina, comandado pelo técnico Emerson Ávila, deu início à sua preparação para a segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Domingo, 16h30 no Estádio do Café, recebendo o gaúcho Ipiranga de Erechim, que começou com vitória. E o Londrina tem um problema para ser administrado. Nas laterais, não há ainda um jogador que foi anunciado pela direção da Esquadra Esportes, que passou a comandar
o futebol e tudo em relação ao Londrina, já que o grupo pertencente ao empresário baiano Guilherme Belintani adquiriu a SAF Alviceleste em 90%. Não há ainda no elenco um lateral esquerdo anunciado de forma oficial. Pedro Cacho deve seguir improvisado na posição. Do lado direito, um outro problema. Thiago Enes, que não participou da estreia no empate contra o Confiança, placar de 1-1, está lesionado. Não sabemos se ele terá condições de ir a campo no domingo. E o Maurício, estreante na última segunda-feira contra o Confiança, foi expulso. Problemas para o técnico Emerson Ávila administrar em torno das laterais do leque, visando o primeiro jogo do Tubarão em casa nessa Série C. Meus amigos, o Londrina precisa dar uma arrumadinha na casa, dar uma reorganizada, se animar para disputar a terceirona. Tá passando por uns momentos de crise, mas o Leque é um time grande, com muita torcida, é um time de camisa. De fato, eles vão enfrentar agora um time que veio muito bem no primeiro jogo, que é o Ipiranga. Vai ter que tomar conta mesmo do jogo, do resultado, porque se bobear, perde em casa. Vamos ver o que vai acontecer no próximo jogo. Vamos lá, gente, então vamos falar agora do Ipiranga, então. O Canarinho que venceu bem a sua estreia e tá super animado porque pode vir daqui pra frente, né? E bem, vamos ouvir o Fábio Lazarotto, que é o nosso jornalista que acompanha o time lá em Erechim, que nos traz informações sobre como o Ipiranga chega para esse próximo confronto. Depois de estrear vencendo por 3-1 o CSA de Alagoas no Colosso da Lagoa, o ambiente por aqui mudou por completo. Aquela desconfiança que se tinha com relação à qualidade do grupo de jogadores e até mesmo ao trabalho do técnico Thiago Carvalho, que tinha apenas uma vitória no comando técnico na temporada 2024, mudou. Isso porque a equipe teve desempenho e resultado. Para a partida contra o Londrina, a expectativa é que inclusive possam haver mudanças no time. Thiago Carvalho, na entrevista após vitória, disse que vai analisar jogo a jogo para saber qual time vai mandar a campo. Dos novos reforços, apenas o zagueiro Mendonça e o meio-atacante Caio Vitor ainda não estrearam com a camisa verde e amarela. Se no primeiro jogo o Londrina fez um jogo monótono, ao contrário, o Ipiranga fez um jogo muito animado e muito forte, ganhando facilmente do CSA. Caso isso se repita, infelizmente o Londrina não terá chance de enfrentar o Ipiranga em casa. Então espero que o Londrina venha mais preparado para esta partida. É isso aí, Cícero. E para falar do Ipiranga, o time chega com muita moral. E o Londrina precisa trazer uma postura diferente do primeiro jogo. Foi realmente muito mal. Foi só a primeira rodada, mas já deu para ver o suficiente os pontos que não podem se repetir. Na terceirona, todo jogo é difícil e se não tiver atenção nos pontos negativos que foram apresentados nas primeiras rodadas, o time pode até se complicar para o resto do campeonato e para o resto da primeira fase, que é curtíssima. Então, não tem brincadeira na terceirona. É um campeonato muito raiz, muito complicado e que, por causa do formato, traz algumas peculiaridades. Então, vai ter que se ajeitar e, quem sabe, conseguir aí trazer os 3 pontos. Enfim, vencer o fortíssimo time do Ipiranga. Que beleza, gente! Londrina e Ipiranga, um confronto que vai rolar às 16h30 do domingo, lá no Estádio do Café, na cidade de Londrina. Com certeza o Terceirona estará por lá, acompanhando tudo de perto e trazendo todas as informações do jogo para você. No nosso site, terceirona.com, você acompanha todas as notícias do seu time na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a quem nos escutou e uns abraços. Que beleza, gente! Chegou a hora de você saber tudo o que rolou na rodada de estreia da Terceirona, a nossa querida Série C. E também acompanhar com a nossa equipe tudo o que vai rolar na rodada deste final de semana. Eu, como sempre, quero contar com os meus guerreiros, meus fiéis escudeiros, João e Cícero, e nos bastidores uma equipe muito grande que prepara toda semana um conteúdo que só nós temos aqui sobre a Série C. É isso aí, belezão! Uma rodada de estreia sempre trazem algumas emoções. E essa primeira rodada pra gente aqui foi mais que especial, porque a gente colocou esse projeto gigante que é a Terceirona na rua, né? Como diria minha avó, o bloco já saiu, não tem mais volta. Mas vamos que vamos, e você também vai acompanhar aqui o maior portal da Série C no Brasil, tudo e todas as emoções. Teve muita coisa legal demais, teve também muita curiosidade, belezão e João.
Eu acho que a nossa equipe aqui preparou tudo e vamos trazer também dados culturais, análise da classificação e informações muito relevantes. Então, gente, vamos nessa, meus irmãozinhos. Vamos para uma rodada de muita informação e você é o nosso convidado. Vem com a gente aqui na Terceirona analisar a Série C, esse campeonato que só começou, mas já mostrou pra gente muitas questões importantes. E, é claro, muitas emoções. Que beleza! Na abertura da Série C, o Tombense recebeu o São José e venceu por 1-0 lá no Almeidão. Pedro Oliveira, que estava fazendo a sua estreia, fez um golaço para decidir a vitória. Inclusive, esse foi o primeiro gol da Série C em 2024. Também no sábado, o Volta Redonda foi até Belém e venceu o Remo por 2-1 no Baenão. MV abriu o placar para o Voltaço com um lindo gol de cobertura. O Leão rugiu e reagiu no segundo tempo com o gol de Jaderson. Mas o gol contra, no fim, decidiu a partida a favor do Voltaço. No Colosso da Lagoa, lá em Erechim, o Ipiranga se impôs e bateu o CSA por 3-1. Foi a primeira vez esse ano que o time gaúcho conseguiu fazer 3 gols, acreditem, em única só partida. Será que o Canarinho vai voar nessa Série C 2024? O jogo mais surpreendente da rodada foi do Atlético, que foi até o Rio Grande do Sul, lá em Caxias do Sul, e aplicou uma goleada impiedosa no Grená. 4-0. Jonatas fez 3 gols e mostrou que segue em grande fase. Do outro lado, o técnico Argel Fux tomou uma decisão polêmica. Com os aflitos de portões fechados, o Náutico recebeu o São Bernardo e empatou por 1-1. Silvinho, de pênalti, abriu o placar para o Tigre. Paulo Sérgio, com um belo chute de voleio, impediu a derrota do Timbu na estreia. No Orlando Scarpelli, lá em Santa Catarina, o Figueirense fez 2-1 no Ferroviário do Ceará. Foi a primeira vez que o Furacão de Santa Catarina venceu em uma estreia na Série C. Alisson foi o herói da tarde, com 2 gols para o Figueira. O Botafogo da Paraíba foi até Fortaleza e estreou com uma vitória. 2-1 em cima do Floresta. O primeiro gol de Bruno Leite foi uma obra de arte. Ele encobriu o goleiro e tocou de cabeça pro gol. Em Aracaju, o Confiança empatou por 1-1 com o Londrina no Batistão, que estava também com portões fechados. Davi fez o gol do time visitante, mas após expulsão, o time sergipano reagiu e igualou o placar com o Rafael Furtado. Na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a Ferroviária empatou por 1-1 com o ABC de Natal, nessa segunda-feira. A Locomotiva saiu na frente com o gol de Juninho, de pênalti. No segundo tempo, o ABC reagiu e fez 10 minutos fantásticos, frenéticos. O gol de empate foi de Juan. No último jogo da rodada, na quarta, a Aparecidense não deu mole pro Sampaio Corrêa. E com uma atuação segura, a Cidinha fez 2-0 e começou a Série C com o pé direito. Meus irmãozinhos, nós vamos sempre estar aqui para vocês também para trazer alguma informação cultural dos times, da cidade, da região, do Brasil inteiro. Porque a Série C é isso, ela está espalhada pela Série C. Então a gente quer sempre trazer alguma coisa de alguma cidade para vocês poderem saber da cultura brasileira e de lugares que vocês podem visitar, onde ir e conhecer. Então a gente queria, como o destaque dessa semana foi realmente o time do Atlético, com 4-0 em cima do Caxias, a gente queria contar uma coisa para vocês de São João del Rei, a sede do Atlético. Lá tem o Museu da Memória do ex-presidente Tancredo Neves, que ganhou as eleições em 83, mas morreu e nunca tomou posse. Mas quem estiver passando por lá, vale muito a pena dar passadinha nesse memorial. É um lugar em que você revive a história do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos falar um pouco como ficou a tabela da Série C. É uma rodada que demorou para acabar por causa da estreia reagendada do Aparecidense contra o Sampaio Corrêa. Devido a problemas no calendário do Campeonato Maranhense, por causa das chuvas, que mudou a data da final do Maranhense, impactou toda a agenda da Terceirona. É isso aí, Galizão. Vamos analisar então como tá essa tabela da Série C e observar os times de ponta a ponta. Quem já se destacou e quem tá no fundo olhando para cima e tentando respirar. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar falando ali dos 8 primeiros clubes, que para quem não sabe, esses 8 primeiros clubes vão para uma segunda fase, vão para uma outra etapa do campeonato. Enquanto o resto, obviamente, vai brigar para ficar na zona morta, onde nada acontece, ou para fugir da zona de rebaixamento. Então vamos do primeiro ao 8º e, obviamente, por causa do número de gols, Atlético é quem lidera a tabela da Série C na primeira rodada. E aí a gente vem seguindo por Ipiranga, Aparecidense, que ganhou em casa, Volta Redonda, Figueirense, Botafogo,
Tombense e Náutico, o Timbu. Mas agora o Belezão também vai dar uma olhadinha lá na zona da degola, né, Belezão? Gente, vamos começar a olhar por baixo a tabela, porque apesar de ser a primeira rodada, a gente tem que ir acompanhando quem tá correndo risco de descer pra Série D, né? Porque começar ruim, como o Caxias começou, que é o último colocado da tabela, porque ele tomou 4 gols, ou seja, ele começa o campeonato devendo 4 gols para um saldo de gols, que pode ajudar ele numa classificação por pontos, mas é o Caxias que tá lá embaixo. Mas são 7 times que perderam essa primeira rodada, que é o Floresta, o Ferroviário, o Remo, o São José, o CSA, o Sampaio Correia e o Caxias, que estão lá no fundo com uma derrota. Mas existem diferenças de saldo de gols, né? Realmente o pior cenário é do Caxias e do Sampaio Correia, que tomou 2. O CSA também tem uma diferença de 2 gols, porque perdeu de 3-1, e o restante tem um gol só de diferença, que é o São José, o Remo, o Ferroviário e o Floresta. E aí tem a zona ali que a gente chama de zona morta, que é onde não acontece muita coisa, apesar de ser a primeira rodada, mas, como a gente sempre fala no campeonato, que é só turno, é muito complicado você ficar deixando para depois, achando que depois vai dar tempo, e não dá. Abre a zona morta o São Bernardo, que depois vem seguido pelo Londrina, Confiança, ABC, Ferroviária de Araraquara, Floresta, Ferroviário do Ceará, e fecha com o Remo, né? Algumas atuações aí são um pouco complicadas, né? E o que a gente sempre olhou também é que fora o Atlético e também o jogo do CSA, né? Que no caso o CSA levou 3-1, os outros jogos foram sempre muito páreos, né? Até os jogos que tiveram vitórias foram vitórias mínimas de 1 gol. Então, não dá para falar nada ainda dessa tabela, dessa zona morta, porque é só a primeira rodada, mas acho que a rodada da frente a gente vai conseguir se aprofundar e começar a ter um olhar de, quem que perdeu a segunda, quem que ganhou a segunda, como que os times que foram muito bem podem estar nessa zona morta, né? Porque uma vitória você pega o elevador ou vai lá para baixo também. Então, é a segunda rodada que vai decidir muita coisa a próxima rodada do fim de semana. Ô, João, basicamente é o seguinte, tem 7 times embaixo que perderam, 7 times em cima que ganharam. Com destaque pro Atlético, que começa com 4 gols de vantagem no seu saldo de gols, e do Caxias, que começa com 4 gols negativos no saldo de gols, que pode ser importante no saldo de gols para desempate, né? Mas eu quero ouvir o Cícero. Cícero, o que você acha de tudo isso? É isso aí, belezão. É isso aí, João. Foi apenas a primeira rodada. Vamos deixar os clubes desenvolverem seu melhor futebol e ao longo do campeonato nós vamos saber exatamente quem vai liderar o pelotão de frente do campeonato da Série C 2024. Por enquanto, a única coisa que sabemos, quem despontou muito bem na primeira rodada foi o Atlético. E quem nos decepcionou foi o CSA e o São José. Mas ambos jogaram fora. Vamos aguardar, pessoal. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas, é só a primeira rodada. E na próxima semana eu acho que a gente vai ter mais profundidade para analisar todos esses times, né? Estão correndo contra o tempo para ficar longe da zona da degola, ou lutando para se classificar para a Série B, né? Bem, fale lá nas nossas redes sociais com a gente. Entra no nosso WhatsApp, diga o que você pensa do seu time, o que você acha da classificação na primeira rodada. Acesse nas redes sociais, nas plataformas de podcasts, o Terceirona Oficial. Terceirona OFC, Terceirona Oficial. E vamos seguir com um programa que tem muita coisa ainda nesse editorial. Gente, eu queria trazer uma informação para vocês, na verdade, uma análise rápida, né, da estreia do Voltaço, do Volta Redonda, na Série C. Mas por que eu tô falando isso, você deve estar se perguntando. Eu tô falando isso porque a vitória, na minha opinião, do Volta Redonda, né, foi muito boa para a moral do time. A equipe, observe bem, não ganhava desde 4 de janeiro, é muito tempo. Então, o legal é que parece que o time virou a chavinha para essa estreia na Série C, não é, Cícero? É, belezão. Vitória é vitória. Não interessa da maneira que foi. Com muita sorte, com pouca sorte, mas o importante é ganhar. Nesse caso, o Voltaço, Volta Redonda, ganhou com muita sorte, chegando ao ponto do zagueiro do Remo fazer o gol contra e dando a vitória para o Volta Redonda, para o Voltaço. E só para concordar aí com o Cícero, eu vou bem na linha do pensamento dele. Por quê? Porque o Volta Redonda, que quase não criou oportunidade de gol na última etapa, conseguiu um escanteio aos 41 minutos. A bola foi alçada na área e na primeira trave o Pavani do Remo cabeceou contra a própria meta e garantiu os 3 pontos do Voltaço. Agora, isso para mim não foi uma vitória que nem do Atlético, que jogou bola.
Se você olhar o jogo do Volta Redonda, foi um jogo truncado, um jogo difícil de ver, inclusive, e que foi resolvido em uma falha defensiva, né? Teve uma bola que entrou e o jogo foi resolvido dessa maneira. E aí eu tô falando isso por quê? Porque a gente não sabe realmente se o Boltaço tem consistência ou se foi um golpe de sorte. Então é uma coisa que a gente vai ter que observar ao longo das rodadas, principalmente nessa segunda rodada, né? O time vai continuar com bom desempenho, vai trazer uma segunda vitória, enfim, como que vai ser essa continuidade, né? Foi sorte ou foi o acaso, ou foi o time realmente que jogou muita bola e proporcionou esse momento? Hora de viajar de novo pelo Brasil, gente. Vamos conhecer um pouco de Porto Alegre. Eu queria falar para vocês sobre Porto Alegre, a Casa do São José, o Zequinha. A capital do Rio Grande do Sul tem uma coisa muito curiosa no seu turismo. A maioria das pessoas que iam até a cidade não iam a lazer. Apenas 12% das pessoas que visitavam Porto Alegre usavam a cidade para turismo. O restante dos visitantes era só por questão de trabalho ou uma questão familiar, que é um belo dilema para a Secretaria de Turismo resolver, hein? Você é ouvinte da Terceirona que visita Porto Alegre, conta aqui pro Belezão como foi a sua última viagem para essa cidade que é uma das mais bonitas do Brasil. Beleza, gente. Agora vamos pra cima da próxima rodada da Terceirona. Depois da primeira rodada cheia de emoção, é hora de ficar de olho nos próximos jogos. De olho no calendário, vamos lá. Iniciando a segunda rodada, a gente tem o Sampaio Corrêa, que recebe o Figueirense, dia 27 de abril, às 17 horas, lá no Ozinho, em São Luís do Maranhão. A crédito de nota, o jogo seria no Castelão, que foi interditado para a equipe de manutenção fazer uma reforma no gramado. Então, a equipe do Sampaio Corrêa se viu obrigada a mudar o local do jogo. Também no sábado, dia 27 de abril, às 17 horas, o ABC de Natal joga em casa contra o Náutico, no estádio Frasqueirão. Ainda no sábado, dia 27, só que às 19 horas, é a vez do São Bernardo receber o Tombense, para um duelo lá em São Bernardo do Campo, no estádio municipal, 1º de maio. E para fechar a conta dos jogos de sábado, às 19h30, vamos ter o Atlético enfrentando o Remo, que sai de Belém do Pará e viaja até Minas Gerais para esse duelo no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. E dando início aos jogos do domingo, dia 28 de abril, lá no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o Ipiranga, às 16h30. E se tem bola rolando em Londrina, tem bola rolando também às 16h30 do domingo, dia 28 de abril, lá em Maceió, no Estádio Rei Pelé, com um embate entre CSA e Ferroviária. Ainda no domingo, dia 28 de abril, com início programado para as 19 horas, o Botafogo da Paraíba recebe o Caxias, lá em João Pessoa, no Almeidão. E para fechar o domingo, às 19h30, teremos bola rolando com Voltaço recebendo o Floresta, lá em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira. E para fechar essa segunda rodada da Terceirona, temos os jogos da segunda-feira, dia 29 de abril, quando o Ferroviária enfrenta a Aparecidense lá em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, às 20 horas. E ao mesmo tempo, também às 20 horas da segunda-feira, dia 29 de abril, a bola rola lá no Passo da Areia, a casa do São José, que recebe o Confiança, fechando essa segunda rodada da Terceirona. Que beleza, gente! Que vocês tenham gostado muito de todos os detalhes dos jogos que nos aguardam para a segunda rodada da Série C. Vamos seguir, que hoje ainda tem muita Terceirona, meus amigos. Vamos agora falar sobre os destaques da rodada de abertura. Os destaques da primeira rodada da Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. Quero agradecer vocês por mais esse programa de hoje, a companhia de todo mundo e o super trabalho da nossa equipe, que não está nem tomando banho para trazer a abertura da Série C. Nunca vi isso. Contamos com vocês e agradecemos. É isso aí, belezão. Vamos que vamos. A rodada desse fim de semana, gente, vai ser incrível, eu tenho certeza. E a gente vai ver aqui se os nossos palpites, né? Se esse bando de sabichão aqui acertou tudo, se os times vão ganhar forma ou não. Aquele abraço e a gente se vê semana que vem. É isso aí, belezão, João e amigos. Foi um programa muito bom, muita informação colhida diretamente na fonte com os nossos jornalistas. E vamos acompanhar essa rodada que nos espera. Um abraço.
Valeu, Cícero, valeu, João, valeu a todos os nossos jornalistas, toda a nossa equipe técnica de produção. Agradeço muito vocês. Vocês podem acompanhar a Terceirona em todas as nossas redes sociais e no nosso site, com uma cobertura minuto a minuto de tudo que rola na Série C. Mais uma edição pra ficar na memória. O Belezão se despede de vocês aqui, agradece muito, manda um beijo no coração dos nossos irmãozinhos e irmãzinhas. E eu quero todo mundo aqui de volta na próxima semana, hein? No esquenta da próxima rodada. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.